setor. E hoje, a exigência que o governo nos coloca para regularizar o registro sindical do Andes é que o Andes modifique os seus estatutos para abrir mão de um setor que ele representa, que é o setor das instituições superiores de educação particulares, dizendo que se nós fizermos isso, estarão superados, os questionamentos feitos à nossa base de representação e que não haveria problema para concessão do registro sindical. Nos causa, no entanto, muita estranheza, né, que num quadro onde o governo tem procurado aproximar setores que lhes são mais simpáticos, que a gente possa efetivamente dar alguma credibilidade a de que, se tivermos essa situação superada, o registro será concedido quando, uma vez superadas estas questões em anos anteriores e transitado em julgado, o governo acabou, sem motivo nenhum, suspendendo o registro sindical do Andes. Nos causa também grande preocupação nesse momento, quando, concomitantemente com esse processo de discussão, estamos cientes da convocação feita por alguns docentes de universidades federais de uma assembleia para o próximo sábado em São Paulo, no sentido de constituir um sindicato nacional, um sindicato dos professores das instituições de ensino superior das universidades federais, com base territorial nacional. Nos parece que essa iniciativa se dá claramente no campo de constituir uma alternativa de entidade sindical que eventualmente venha a obter o registro do governo numa situação absolutamente anômala, onde o registro do sindicato que detém a representação desse setor da categoria está, por um ato arbitrário do governo, suspenso. E a discussão do significado da iniciativa de convocar essa assembleia, do propósito que isso tem, dos vínculos que essa iniciativa tem com uma ação governamental, que eu acho que é pública nos diferentes campos do trabalho, de procurar cooptar o movimento social organizado, em particular aquele que tem se mantido independente do governo, é uma questão que eu acredito que merece reflexão, debate e resposta da categoria que hoje é a base que faz parte do Andes Sindicato Nacional, junto com o setor das estaduais e junto com o setor das particulares. O nosso entendimento é que nós precisamos, eu estou concluindo, ter entidades sindicais democráticas, legítimas, representativas, autônomas de partido político e de governo, e que efetivamente se organizem pela base da categoria e não verticalmente a partir das normas que, num momento ou noutro, o Ministério do Trabalho estabelece para que iniciativas desse tipo possam ter espaço. Muito obrigado. Muito obrigado, Ciro. Eu vou passar a palavra a Eduardo, que vem aqui representante na qualidade do PROIFES, mas que também é presidente da ADURGS, né, a Universidade, Associação dos Professores da Universidade do Rio Grande do Sul, professor como nós. Muito obrigado por aceitar o convite. Veja, a gravação simplesmente é para gravar no CD que a gente vai distribuir. Ok, não é para o som ambiente. Então é importante falar para a gravação, porque para nós queremos distribuir o debate depois. Tá funcionando. Não faz. Esse é mais caro. É moderno. Bom, então eu queria iniciar, em primeiro lugar, agradecendo ao professor Flávio e à diretoria da ADUMB o respeitoso convite que o PROIFES recebeu para estar aqui nessa noite. Eu acho que esse evento, Flávio, eu posso te dizer que ele tem um caráter, de certa maneira, histórico, pois nós podemos dizer que a ADUMB ela teve, talvez, a iniciativa pioneira de reunir numa mesma mesa
duas entidades que hoje representam efetivamente os professores das federais. Não é mais possível a gente imaginar, e eu acho que esse foi também o objetivo do convite de vocês, que a Andes hoje é a única entidade que representa os professores. O PROIFES ele é uma entidade que já tem 4 anos de fundação, ele participa de várias instâncias de negociação salarial, como eu vou explicar um pouco mais tarde, e hoje eu acho que não é mais possível que se ignore essa situação. Eu queria, em primeiro lugar, antes de começar a minha exposição, cumprimentar o professor Ciro, que eu não tive o prazer ainda de conhecê-lo pessoalmente, dizer que é com respeito, que gostaria de debater com ele. Somos todos professores, ele de uma grande universidade lá de São Paulo, eu da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Lamento, inclusive, professor Ciro, que o senhor tenha estado em Porto Alegre dia 15 e não tenha me procurado. Teria sido com grande prazer que a Durgs lhe receberia em nossa sede, para a gente poder discutir, inclusive, esses aspectos, na medida em que eu acho que o respeito e a pluralidade das ideias é algo importante numa sociedade democrática como nós colocamos. Inclusive, o senhor participou de um debate juntamente com o Zé Maria, do PSTU, lá naquele dia 15. Eu fiz questão de não participar, porque eu achei que não é pertinente que nós façamos esse tipo de debate, envolvendo também outros tipos de entidades, como representava, no caso, lá o senhor Zé Maria. Mas, de qualquer maneira, eu acho que isso faz parte de um processo que a vida vai construindo, e, de qualquer maneira, é muito importante a gente estar presente nessa mesa aqui. Como eu disse, historicamente, talvez seja o primeiro debate Andes e PROIFES abertamente assim convocado. Então, parabenizo a ADUMB por essa iniciativa. Como disse o professor Flávio, eu sou presidente da Associação de Docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já em segundo mandato, e sou, terminando já o primeiro mandato agora, diretor de Relações Institucionais do PROIFES. E sou também candidato a vice-presidente do PROIFES, numa eleição que acontece mês que vem, para um novo mandato de 3 anos. Eu acho que, se a gente falar do tema especificamente, organização, liberdade sindical, que foi o tema para o qual a gente foi convidado para falar aqui, tem muitos aspectos que a gente deveria abordar de fundo, inclusive. E nesse eu posso dizer que tenho concordância com quase a integralidade da fala do professor Ciro, quando ele coloca que a liberdade de organização sindical ela tem que ser um princípio fundamental que reúna os trabalhadores. A independência em relação aos cartórios, ao governo, a pluralidade sindical, inclusive, ele não fez exatamente uma defesa da pluralidade sindical, simplesmente colocou questões em relação à unicidade, as quais eu também concordo. Eu acho que a unicidade sindical ela foi uma forma que o Estado Novo criou para tornar e poder ter controle sobre a organização sindical dos trabalhadores e que, de certa maneira, as sucessivas constituições foram mantendo isso, inclusive a de 88, que pecou, na minha opinião, por não ter mudado essa oportunidade que nós tínhamos de criar um ambiente muito mais democrático, no qual os trabalhadores teriam a plena possibilidade de se organizar. Eu não vou entrar no debate que ele propôs em relação a questões históricas das décadas de 80 e 90, porque eu acho que esse tema ele é muito conhecido de todos. É, na realidade, talvez uma época onde o movimento docente tenha crescido bastante, e principalmente de forma unitária, em função de vários aspectos da própria conjuntura. Principalmente o fato de que estávamos todos saindo de uma ditadura militar de 20 e poucos anos, e que havia uma necessidade, a sociedade democrática tinha uma necessidade muito grande de construir espaços onde pudesse se expressar livre e democraticamente. Sem dúvida, a fundação das associações docentes, a minha completou 30 anos agora no meio do ano, e assim todas as outras têm tido essa mesma idade, mais ou menos, né? A ADUMB eu imagino que deva ter essa época também. E finalmente, culminando em 81 com a fundação da Associação Nacional, foi um aspecto extremamente importante dessa luta pela redemocratização do país. Mas eu vou saltar a história, porque eu acho que também não teria tempo para fazer toda uma exposição. Quais as motivações, na realidade, que fizeram uma parte importante do movimento docente criar o PROIFES em 2004? E é aí que eu vou centrar a minha exposição, porque eu acho que quando a gente fala em organização e liberdade, a gente tem que imaginar que a organização livre dos trabalhadores, ela não pode pertencer simplesmente a um tipo de opinião, a um tipo de corrente. Ela tem que ser livre, e se a gente defende a liberdade de organização, temos que defender a liberdade para todos. Esse é um princípio ao qual o PROIFES é bastante caro. A ideia de que a liberdade de organização sindical que nós propusemos para nós defendemos para todos também. O PROIFES ele nasce fruto
de um profundo agravamento da falta de representatividade que os professores das universidades federais foram sentindo no passar do tempo. Alguns aspectos eu poderia citar, e eu não vou citar todos aqui, mas a gente pode ir percebendo que a entrada no poder do Lula, ela traz em si vários aspectos. Alguns positivos, e eu acho que são vários, alguns negativos, e a gente poderia citar